O Senhor, na sua palavra, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 27, ele disse: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ele está falando de fracasso espiritual, de perda espiritual, de provas espirituais, de insegurança da parte daqueles que ouvem a sua palavra, mas não tem grande consideração pela mesma e procura viver de qualquer maneira a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. Ele apresenta os dois fundamentos. Aquele que edificou a sua casa com prudência, com seriedade, que é figura da sua vida, em obediência às palavras de Cristo, que edificou, que construiu com sabedoria, no fundamento verdadeiro. Ele edificou sobre a rocha. Ele trabalhou, ele lutou muito para não acontecer um fracasso na sua vida. E quando vieram as provas, aquela edificação sobre a rocha, profunda e sólida, suportaram os ventos, a chuva, os rios que transbordaram. E o outro fundamento do homem que edificou de qualquer maneira, ali no mais fácil, na areia, e vieram as provas, e o fracasso foi grande, porque ele não deu valor nas coisas espirituais. O Evangelho está sendo pregado, a mensagem de Cristo está soando por toda a face da terra, mas alguns, no descuido, não levando em conta que chegará os dias difíceis, vão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas aqui, quando diz a palavra, caiu a chuva, rios transbordaram e ventos sopraram, são as dificuldades que vêm. Quando menos esperamos, de onde não esperamos é que vem, é que se levanta o mal para provar a nossa fé
a fé do crente, do cristão, então é bom olharmos para os ensinamentos do Mestre, vivermos uma vida de vigilância, exatamente como Ele manda na sua palavra, conforme as Escrituras, para que não chegue até nós o fracasso espiritual. Os ventos deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porém, aquele que cavou bem fundo, lançou os alicerces da sua construção sobre a rocha. A Escritura nos ensina que Cristo é a rocha da salvação. É a pedra principal do edifício espiritual. É sobre esta pedra edificada que devemos pôr a nossa fé e construir sobre ela. Este fundamento que os judeus reprovaram, rejeitaram, conforme as palavras do profeta Isaías. A pedra que os edificadores rejeitaram, os construtores rejeitaram, foi feito pedra eleita, preciosa. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso. Quando se edifica nas palavras do homem, vem o fracasso. Quando se edifica em qualquer fundamento, vem o fracasso. É grande a sua ruína, porque não tem como restaurar, não tem como reedificar. Foi feito tudo errado, tudo contrário de que a verdade instruía, ensinava. Por isso o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho do fundamento. O Evangelho que Paulo podia escrever à igreja, os irmãos de Roma. Eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O Senhor ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele continua ensinando o seu povo, a sua igreja, os seus seguidores. Em Lucas capítulo 14, verso 30, ele falou de um homem que começou a levantar uma construção, uma torre. Ele estava animado, interessado, mas de repente ele para de construir. A construção está abandonada e aquilo que ele começou, ele não pôde concluir. Ele não teve como concluir. Não pôde acabar. Aquilo vai servir de escárnio, de zombaria, de crítica, da parte daqueles que passarem por ali e vão dizer: este homem começou a construir e não pôde acabar. A vida espiritual, ela não é por poucos anos. A vida espiritual é uma vida eterna, que começa exatamente no momento que o homem, que a mulher, que a pessoa recebe de Jesus a vida. Ali inicia
é o começo, mas tem que ser conforme a vontade de Deus, para não se desviar, para não negar a fé, para não voltar para trás do lugar onde havia saído, porque o povo vai dizer, ele disse que era um cristão, ele carregava a Bíblia, então nós temos que tomar cuidado para não cairmos nesse fracasso espiritual, mas vivermos uma vida de fé, de obediência, vitoriosa em Cristo, de tal maneira que Deus seja glorificado em nós. Paulo disse que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. As obras, e ele traz um ensinamento importante. A pessoa que procura construir com palha, com feno, com madeira, porém o outro fundamento, aqueles a semelhança do que construiu na rocha, cavou fundo, para sua casa não ruir, não desabar, edifica com prata, com ouro, com minério, com coisas preciosas, que tem valor, que simboliza as coisas de Deus para uma vida completa e abençoada. A divindade do Senhor Jesus, o sofrimento do Senhor Jesus, é onde devemos edificar a nossa casa, e não em fundamento perecíveis, que não suporta provas, que são figuras aqui através do fogo, dos ventos, dos rios, que sopram, que vêm. Então o cristão tem que estar na rocha inabalável, conforme a palavra de Deus. Desceu a chuva e transbordaram os rios, e a casa não suportou. Ele está ensinando a sua igreja. Aquele que ouve, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, tem que haver prática da palavra, observância da palavra. Será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Onde temos edificado a nossa fé? Onde estamos construindo o nosso edifício espiritual? A chuva está caindo, os ventos estão soprando. Será que há segurança onde estamos apoiados? A nossa vida pode ser provada a qualquer momento. A tribulação tem chegado, e nos dias finais, que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, os dias vão piorando. Neste mundo mau, neste mundo tenebroso, é preciso prosseguir. Aqueles que observam o testemunho, a vida do homem cristão, da mulher pentecostal, têm que dar glória a Deus e dizer:
aquele é um servo de Cristo, aquela é uma serva de Cristo, porque ouviu a pregação do Senhor, a revelação de sua palavra e buscou dos seus ensinamentos para edificar, para construir, para que não seja abalado. Aleluia! Deus mesmo é a nossa segurança, é a nossa proteção quando há prática da sua palavra, obediência da sua palavra. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, contudo ela não caiu. Não pode cair. Aqueles que estão edificados na verdade, não pode ser abalado. Aqueles que estão edificados sobre a rocha, mas aquele que edifica em qualquer fundamento é a desobediência, é a insegurança, é uma atitude de negligência, porque não levaram a sério o que o Senhor tem falado pelo Evangelho, Evangelho vivo, Evangelho santo, Evangelho de poder. Prezados irmãos, que a palavra de Deus continue nos dando entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais para enxergarmos a realidade das coisas, porque precisamos ir até o fim, pois é assim que diz a Escritura: não ruir, não desabar, mas perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos abençoe. Vamos para o momento da oração da fé. Começamos a clamar pelo teu nome, Jesus, a interceder pelo teu povo, a orar com aquele irmão, aquela irmã que tem uma vida de oração, que tem prazer de buscar o Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas vigílias da madrugada, porque de nós mesmos não podemos nada. É assim que disse o Senhor: sem mim nada podeis fazer. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a construir no lugar indicado pela Tua palavra, a edificar, Senhor, sobre esta rocha, sobre este fundamento dos apóstolos, que é Cristo o Senhor, para que no tempo da tribulação não venhamos, Senhor, a cair em desespero, em decepção, como aqueles que não querem praticar a Tua palavra. Fortalece o Teu povo em toda a terra, a Tua congregação, Senhor, a Tua igreja, até o dia final, o dia do encontro com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está às portas. Segura-nos, ó Pai, na concha da Tua mão, com temor do Teu nome, com tremor da Sua palavra. Nós te pedimos, porque temos necessidade de Te receber. A nossa obra precisa permanecer em Cristo, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Senhor, nos ajuda
nos ajuda a viver observando teus ensinamentos, praticando a tua palavra e te buscando através da fé, até, Senhor, chegarmos na tua presença. Obrigado, Jesus. Neste momento de oração da fé, quando nós te adoramos, te louvamos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai, nós não queremos fracassar. Não. Nós queremos vencer contigo. Continuar contigo no teu caminho, no temor, Senhor, da tua presença. E só o Senhor pode nos ajudar. Abençoe a igreja. Abençoe os teus seguidores. Liberta os irmãos que estão enfermos nesta hora, pelo poder do teu nome. Ajuda, Senhor, aqueles que necessitam de ser levantado na concha da tua mão. Querido Senhor Jesus, no teu nome te pedimos as tuas bênçãos. E no teu nome, Senhor, agradecemos. Amém.